Olá! Hoje, vamos direto ao ponto para desvendar um dos maiores quebra-cabeças do mundo das finanças. A questão é, como é que a gente consegue prever o risco de amanhã se o risco de hoje, bem, ele não para de mudar um segundo? Então, vamos lá, vamos fundo nisso. Para começar, tem uma pergunta que tira o sono de muito investidor e líder por aí. Como é que se mede, em números, uma coisa que é tão, mas tão instável quanto o risco do mercado? Olha, se a gente só tirar uma média, a gente perde o filme todo. Dá uma olhada nesse gráfico aqui dos retornos do S&P 500. Fica claro que a volatilidade não é uma linha reta, né? Longe disso. Ela vem em surtos. Repara só, tem épocas de calmaria, tudo tranquilo, e de repente, pum, uma explosão de sobe e desce para todos os lados. Pois é, esse padrão, essa coisa de surtos de risco, tem um nome. E olha, é uma das características mais marcantes dos mercados financeiros. Por isso que qualquer modelo que tenta dizer que o risco é sempre o mesmo, bom, ele simplesmente não funciona. A realidade é muito mais dinâmica. E o nome disso é agrupamento de volatilidade. A ideia é bem intuitiva, na verdade. É como se o mercado tivesse uma memória do que aconteceu ontem, sabe? Turbulência atrai mais turbulência, e calmaria atrai mais calmaria. Dias agitados gostam de andar juntos, e dias tranquilos também. Traduzindo o tempo do mercado de ontem, é uma ótima previsão do tempo para hoje. Se ontem teve tempestade, a chance de hoje ter mais chuva forte é bem alta. É justamente essa teimosia, essa persistência que os modelos precisam capturar. Beleza, então como é que a gente pega essa observação e transforma em matemática, em um modelo? Bom, o primeiro grande passo nessa direção foi um modelo chamado ARCH. E, calma, o nome é um palavrão daqueles. Modelo autorregressivo condicionalmente heterocedástico. Mas, eu juro, a ideia por trás dele é muito mais simples do que o nome sugere. A sacada do ARCH é a seguinte: a volatilidade de hoje depende do tamanho da surpresa que o mercado teve ontem. Pensa assim, uma notícia bombástica, um choque muito grande no dia anterior, seja bom ou ruim, joga uma névoa de incerteza no dia de hoje. É isso. Mas o modelo ARCH foi só o pontapé inicial. Logo veio uma evolução, uma extensão natural dele chamada GARCH. E essa sim virou o padrão ouro do mercado. Vamos entender o que o GARCH faz de tão especial. Aqui está o pulo do gato. O GARCH é mais esperto. Ele não olha só para a surpresa de ontem, para o choque. Ele olha para duas coisas: a surpresa de ontem e a volatilidade de ontem. É a diferença entre olhar só para o relâmpago que acabou de cortar o céu e olhar para o relâmpago e para a cor escura da nuvem de onde ele veio. Faz toda a diferença. E por que isso é tão bom? Porque torna o modelo GARCH muito mais, digamos, econômico e poderoso ao mesmo tempo. Ele é o que chamamos de parcimonioso, consegue explicar padrões super complexos com pouca informação. Ele captura aquela memória da volatilidade de um jeito muito mais elegante, sem precisar ficar olhando uma lista enorme de todos os choques que já aconteceram. E aí, quando começaram a usar esses modelos mais sofisticados, os pesquisadores descobriram uma coisa fascinante: uma simetria na forma como o mercado reage às notícias. Acontece que nem toda notícia tem o mesmo peso. Esse fenômeno ganhou o nome de efeito alavancagem. E a lógica é a seguinte: o mercado reage com muito mais intensidade a uma notícia ruim do que a uma notícia boa, mesmo que elas tenham a mesma magnitude. Uma queda brusca no preço aumenta a volatilidade muito mais do que uma alta na mesma proporção. No fim das contas, parece que o medo grita bem mais alto que a ganância. E esse gráfico aqui é a prova disso. É a chamada curva de impacto de notícias. Dá uma olhada na curva azul escura. O lado esquerdo representa os choques negativos, as notícias ruins. Percebe como ela é muito mais inclinada para cima? A resposta da volatilidade é muito mais violenta. Já no lado direito, das notícias boas, a curva é bem mais suave. A imagem fala por si. Tá, legal. Mas e daí? Para que serve tudo isso na prática? Acredite, entender essa dança do risco, essa natureza dinâmica, tem aplicações super importantes no mundo real. É aqui que a mágica acontece. Os modelos GARCH são as ferramentas que permitem, por exemplo, prever o risco com muito mais precisão, colocar o preço certo em ativos super complexos como opções e, claro, montar estratégias de investimento mais inteligentes e seguras. Do gestor de risco de um banco gigante ao trader que precisa proteger uma carteira, pode ter certeza, esses modelos estão rodando lá nos bastidores. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Prever que vai ter uma tempestade não impede que a chuva caia, certo? Mas te dá a chance de pegar um guarda-chuva. É exatamente isso.
Modelar a volatilidade não faz o risco desaparecer, mas, sem dúvida, nos dá ferramentas muito melhores para navegar por ele com mais preparo e inteligência.